Fala galera, supimpa? Então, vamos dar continuidade aqui às nossas questões de física. No caso aqui estamos com a questão 132 do Enem de 2019. Como vocês devem estar cansados de saber aí, né, que nós já estamos terminando as nossas questões aí do caderno amarelo, né? Então vamos embora aqui. Ops, acho que eu apertei aqui sem querer. Vamos embora aqui fazer essa questãozinha, uma questão bem interessante aqui. Por quê? Porque é uma questão que trata de física moderna. E é só uma matéria assim que chama atenção, né? Que é interessante de saber. Existem várias curiosidades sobre. E a primeira coisa, vamos falar de física moderna, a gente tem que falar o quê? Da velocidade da luz, que é o quê? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? E essa velocidade é o quê? Velocidade da luz no vácuo. Toma cuidado com isso. Quando a gente trata de velocidade da luz de 3 vezes 10 a 8, né, aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, a gente está falando da velocidade da luz no vácuo. Isso quer dizer o quê? Quando a luz ela está na água, a velocidade dela vai cair, tá? Então, isso é no vácuo, tá? Porque o índice de refração do vácuo, ele é 1, então por isso que chega nessa velocidade aí. E então a gente tem essa relação aí. Então toma cuidado quando fala que a velocidade da luz é essa. E a gente sabe que isso aqui é um valor constante, um valor limite, ou seja, nada passa essa velocidade. Então, sabendo disso, sabendo essa concepção, e vamos fazer esse textinho aqui. Antes de ler o texto, essas questões que não precisa de fazer conta, vamos ler um pouquinho essa pergunta aí, um outro macete de questões, que vai ser o quê? Vamos ler. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz, ou seja, ele vai ter que falar alguma coisa que vai ir contra o comportamento da luz aqui, ele vai enfatizar nesse negócio aí, né? Então vamos embora. Quando se considera estranha a velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, ou seja, extremíssima velocidade, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, uma coisa absurda de grande. E a gente sabe que isso é um valor constante e limite, novamente, né? Se frisando isso aí, tá? Em mesmos lugares totalmente opostos, né? Por exemplo, assim, ela sai desse ponto, vai para esse lugar aqui, tá? Seria basicamente isso. Por exemplo, eu enxergo a sala, estou no meio, por exemplo, eu estou aqui no meio de uma sala, eu consigo enxergar as duas paredes dela, então seria basicamente isso que ele, de maneira mais tranquila de se explicar, basicamente isso que ele estava querendo falar. É. Aí beleza, ele está falando que lugares totalmente opostos e se atravessam outros sem se atrapalharem, tá? Por que ele está falando disso? Porque quando a gente trata de luz, só uma informação extra aqui que vai ser interessante, a gente está falando do comportamento dual da luz. O comportamento dual da luz é o quê? O comportamento da luz como onda e como partícula, beleza? Então a gente pode classificar a luz dessas duas formas, dependendo de que tipo de análise que a gente vai fazer, tá? Então, a gente sabe que o comportamento ondulatório, por exemplo, a gente tem uma onda aqui de amplitude A indo para a direita, e a gente tem uma onda com a mesma amplitude, só que com essa orientação aqui, A indo para essa direção, ou seja, da direita para a esquerda, né? E então a gente fazendo a resultante dessas ondas, quando elas se encontram, a gente sabe que isso aqui, né, vai, como tem a mesma amplitude, isso aqui vai se cancelar, vai ser uma onda que vai se cancelar, correto? Então, ele provavelmente poderia estar contestando isso, falando que isso aqui não acontece. Só que ele não está falando da parte dual da luz. Então, isso aqui fica meio subjetivo, a cargo do leitor interpretar que teria essa incongruência aí no que se refere a essa parte da dualidade da luz. Tá? Ele poderia discorrer mais sobre isso? Poderia. Mas aí vamos ver o que ele fala. Eles se atravessam outros sem se atrapalhar. Compreende-se que quando vemos objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Olha só, então, olha só. Tá vendo? Aqui ele já muda o foco e já dá isso aqui, ó. Por quê? Ele não está falando que não poderia ver um objeto se fosse transporte de matéria que vem de objeto até nós, como uma flecha ou uma bala que atravessa o ar. Quando a gente está tratando de matéria, a gente está tratando alguma coisa que tem massa, né? Por exemplo, a gente joga uma flechinha aqui, ó, em direção a alguma coisa, essa flecha vai ter a massa, e quando ela acerta, por exemplo, aquela moça lá que tomou uma flechada no braço aí, dentro do ônibus um tempão atrás aí, com certeza ela sentiu, né, quando a flecha acertou ela, que a flecha tinha uma massa, né? Então, ele questiona esse caráter aqui. Tá, e pois certamente, vamos voltar lá, né, pro texto, pois certamente isso repugna bastante. Olha só, então, o que ele está falando? Olha, ele está falando que isso repugna bastante o fato da luz não ter matéria, né? Ele está questionando isso, que ela parece que ela não tem matéria, porque se tivesse matéria, a gente teria esses outros fenômenos que acontecem quando tem uma flecha ou uma bola que atravessa o ar, tá? Então vamos lá, vamos para a questão agora, que ele está falando o que acontece. Ele está falando do entendimento que a luz precisa de um meio de propagação. Tá, beleza, mas ela não precisa de um meio, né? A luz é uma onda eletromagnética que não precisa de meio de propagação, mas ele não está falando nada disso. Então vamos fechar.
Aí agora vamos para B. O modelo ondulatório da luz, olha, já fica legal. Só que ele não fala nada de modelo ondulatório, que não falei. Aquela interpretação ali é para a gente tirar do conceito a mais. Então, qual gera possibilidade de interferência. Ele está falando aqui que não gera possibilidade. Então, essa aqui já a gente descarta. Por isso que essa seria uma questão pegadinha com a B aí, porque se dependendo da forma que você lê, se você estivesse cansado, a gente já terminando a prova de física, você poderia ter errado e marcado a B. Né? Então, vamos lá. O modelo corpuscular defendido por Newton que descreve a luz como feixe de partículas. Olha, essa aqui já melhorou bastante e além de botou o Milton, né? Miltons, né? Não é Miltons, não, é Newton, né? Então vamos lá, a gente chega aí que na B ali, que a crença da velocidade infinita da luz, não, a gente está falando que é a velocidade extrema, mas não está falando que ela é infinita, tá? Como eu falei, aquela velocidade aqui de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é uma velocidade muito grande, mas não infinita, tá? Aí depois ele fala ali que a ideia defendida, ele não fala de nenhuma ideia, ele fala de ideia repugnada, né, pelos gregos, de que a luz era produzida pelo... Ele também não fala nada disso, tá? Então, essa daqui corta. Então, ou seja, a resposta correta seria a letra C, beleza? Essa questão é interessante, aí que, na verdade, é uma análise de texto. Às vezes você não precisava nem de saber do que tratava, que a luz tinha um comportamento dual, que ela tinha um limite de velocidade, mas é sempre bom saber disso, que essa questão você já mata a pau só vendo as alternativas. A gente vê o tanto de absurdo que tem aqui, né? Então a gente fica por aí, galera. Obrigadão por ter acompanhado aí. Valeu!